Bom dia, queridos. Que alegria estar com vocês. Para mim é um privilégio estar em igreja, estar em família, poder receber da vida de Cristo através de cada um dos irmãos. Então, ano passado eu tive aqui, não sei se os irmãos se recordam, a gente teve um tempo falando sobre finanças, empreendedorismo, educação financeira. É um tema que eu gosto bastante. E hoje, ao convite do Marinaldo, estou aqui para falar sobre riqueza para os irmãos. Mas não é sobre bolsa de valores, mas a verdadeira riqueza, queridos. Lá em Salmo 119, 140 fala assim: puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Filipenses 3:20 fala assim que a nossa pátria ela é celestial, de onde aguardamos ansiosamente o nosso Salvador. Então, queridos, a nossa morada ela é celestial. E eu fico muito satisfeito de estar aqui para poder compartilhar com os irmãos sobre essas riquezas. Para poder compartilhar um pouquinho das insondáveis riquezas de Cristo. O Marinaldo me pediu, eu digo, agora tem como você me auxiliar na palavra em relação a Isaac? Como o Gênesis é um tema que eu gosto muito, sempre estou procurando ler sobre esse tema, eu vou compartilhar um pouquinho da sequência naquilo que o Luiz já começou a ministrar. Eu falo isso, que é um desafio, mas ao mesmo tempo é um privilégio. Então, queridos, eu vou compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre Isaac. Tá? Devido ao tempo, eu não vou poder fazer uma explanação geral da vida de Isaac. Então, eu quero hoje me focar ao capítulo 22 de Isaac. Amém, queridos? Prepara a Bíblia, a gente vai ler bastante Bíblia, que dentro desse capítulo 22 vai ter outros desdobramentos. Ok? Ontem eu acho interessante a palavra. Lá em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. O Luiz compartilhou exatamente ontem à noite sobre Gênesis 22. E eu vou falar também exatamente sobre Gênesis 22. Mas a palavra de Deus ela é viva e Deus tem a sua multiforme graça. Amém, queridos? Ontem o Luiz compartilhou Gênesis 22 na perspectiva de Abraão. E hoje aqui eu tenho no meu coração de compartilhar na perspectiva de Isaac. Antes de entrar, propriamente dito, aí no capítulo 22 de Gênesis, o Marinaldo pediu para compartilhar de associar Isaac a Cristo. E eu estava lendo um pouquinho a história de Isaac, alguns capítulos antes da questão do capítulo 22, e eu percebi algumas características muito interessantes. E antes de entrar, eu queria compartilhar com os irmãos, queridos. Primeiramente, o livro de Gênesis, fazer só um panorama rapidinho, ele fala da criação, de uma série de situações, mas eu sempre li o livro de Gênesis, muitas das vezes numa questão histórica, mas o livro de Gênesis não tem outro assunto, queridos, senão o amado Filho de Deus. Este é o assunto central do livro de Gênesis. E ali o livro de Gênesis, ele fala da vontade de Deus. Este é o assunto do livro de Gênesis. A vontade de Deus. E a vontade de Deus se expressa no livro de Gênesis através de um modo muito didático, através de biografias. No livro de Gênesis vai aparecer 8 personagens que vão tipificar Cristo. Quais são? Abraão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, se você pegar essas 8 biografias, queridos, e juntando as peças do quebra-cabeça, quando você junta essas 8 vidas juntos, nós temos um quadro geral, que é a pessoa clara do nosso amado Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, hoje eu vou me ater na vida de Isaac. E olha algumas características interessantes que Isaac nos remete a Cristo. Primeiro ponto, queridos. Nome. Isaac recebeu o nome antes do nascimento. Está lá em Gênesis 17:19. Jesus, de igual forma, recebeu também o nome antes do nascimento. Está lá em Lucas 1:31. Segundo ponto interessante que nos remete a Cristo. Nascimento. Isaac nasceu de forma milagrosa. Nasceu de um ventre estéril
numa idade já avançada. De igual modo, Cristo nasceu de uma virgem. Então, o nascimento de Isaac remete ao nascimento milagroso de Cristo. Amém, queridos? Outro ponto interessante é herança. Isso para mim é fantástico, essa questão de herança. Gênesis 24, 36. Hebreus, queridos, versículo 1 e 2 diz assim: antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Do mesmo modo que Isaac recebeu tudo que o pai tinha, Jesus recebeu tudo que Deus tem. Luiz falou um texto outro interessante, está lá em Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Mas Luiz, a nossa herança vem por meio de Cristo. Nós somos co-herdeiros, porque a herança é dele. A gente que se achegou a Ele e somos participantes dessa promessa. Isso é maravilhoso, queridos. Gênesis 21, 8. Queridos, eu acho esse ponto fantástico. O que tem a ver Isaac mamando com Cristo? 100%? Tudo a ver. Tudo a ver. Queridos, o que uma criança recém-nascida, Isaac foi desmamado aproximadamente aos 3 anos de idade, 2 a 3 anos. O que uma criança que mama, qual que é o alimento dela? Leite. E o que isso nos aponta para Cristo? Aqui Abraão está simplesmente fazendo uma alusão clara que o verdadeiro alimento, o verdadeiro banquete é Jesus Cristo. Lá em João 6, 50 em diante, a gente fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,54 fala assim: porque o meu sangue é a verdadeira bebida e o meu corpo é a verdadeira comida. Então o que Abraão está apontando aqui, queridos? Meu filho está aqui tomando leite, mas quando ele desmamou, ele apontou para Cristo. Tem um alimento muito mais sólido. Esse alimento, sim, é a verdadeira pão que desceu do céu. Amém, queridos? Outro ponto interessante está lá em Gênesis 21, 9. Isaac foi zombado. Vocês lembram lá em Jesus na cruz? Soldados zombando de Jesus? Se é Deus, desce da cruz aí. Salvou os outros, não salvou você mesmo? Do mesmo modo, está lá em Lucas, queridos, 22, do 63 ao 65, quem estiver anotando. Isaac foi zombado, apontando para Cristo. Vai acontecer a mesma coisa com o nosso Senhor. Isaac foi zombado, Jesus também foi zombado, queridos. Agora vou só sair um pouquinho do tema e eu já vou voltar. Aqui tem uma situação interessante, eu creio que o Daniel vai falar sobre isso. Porque se você ler o restante dos versículos, vai falar assim, que Sara manda despedir a serva com o filho. E Abraão complicou o coração. Mesmo o homem com o ouvido tão sensível a Deus, Deus repreende ele: olha, Abraão, ouve sua esposa. Ouve sua esposa. Muitas das vezes, queridos, o Senhor nos fala através das nossas esposas. Deus fala, queridos. E eu tenho essa dificuldade, às vezes pela nossa, muitas das vezes, altivez, não querer orgulho, não temos o ouvido sensível para ouvir a auxiliadora que Cristo, o próprio Senhor, colocou para nos ajudar na caminhada. Amém, queridos? Vamos voltar agora para Gênesis. Agora, queridos, vamos agora entrar em Gênesis 22, propriamente dito, que é o tema que eu separei para os irmãos para a gente estar compartilhando. Eu fiz aqui, queridos, eu vou pegar versículo por versículo, do Gênesis 21 até o Gênesis 22, 19, desculpa, e vamos trabalhar aqui versículos por versículos. E eu fiquei impactado. Como é que esse versículo, esse Gênesis 22, aponta claramente para Cristo. Todos os versículos, sem exceção. Todos. Faz uma alusão clara para Cristo. E sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Gênesis 22, 1 e 2 fala assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2:
Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Versículo 2, queridos. Quais são as evidências que nós temos aqui que nos aponta para Cristo? Primeiro ponto. Pegue o teu filho, o teu único filho. Único filho. Interessante que Abraão já tinha Ismael, com 13 anos de idade aproximadamente. Nessa época, quando nasceu Isaac, Ismael já tinha 13 anos. Nessa época que muito mais, que estipula, tinha o quê? Aproximadamente 17 anos. Então Ismael estava com uns 30 anos aproximadamente. Olha interessante, queridos. Qual que é a ordem que Deus dá para Abraão? Pega o teu filho, o teu único filho. João 1,14 fala que Jesus é o filho unigênito do Pai. Unigênito. Está lá em João 1,14, quem estiver anotando. Lá em Mateus 3,17, quando Jesus é batizado, ouve uma voz do céu que fala: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Este é o amado Filho de Deus. Quem que é, queridos? É Cristo. Então, é uma clara evidência de Isaac apontando para Cristo. Abraão, pega o seu filho unigênito, a quem você ama. Nós vemos essas mesmas características em Cristo. Filho unigênito, amado do Pai. Oferece o seu filho no monte Moriá. Esse é um dos 3 montes sagrados para os judeus, queridos. E esse é o local talvez mais disputado do mundo. Os irmãos, não sei se conhecem, onde está localizado aquela domo da rocha, aquela mesquita dourada. Toda imagem de Jerusalém a gente vê essa mesquita. É ali. Ali é o Monte Moriá. Queridos, é interessante falar que Isaac foi sacrificado no monte. E aonde Cristo foi sacrificado? No monte, queridos. Monte Calvário. Gólgota, lugar da caveira. Então, no mesmo modo que Isaac foi sacrificado no monte, Jesus foi sacrificado no monte. Amém, queridos? Vamos seguir. Versículo 3 fala assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Até aqui. Queridos, isso para mim é assim, passa o filme na minha cabeça. Queridos, presta atenção no que o texto diz. Pegou o jumento e 2 de seus servos. O que isso lembra, queridos? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Está apontando para Cristo. Vamos ler lá, esse texto vale a pena ler, Arnaldo. É Lucas 19, do 28 a 35. E depois de dizer isso, Jesus prosseguiu sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, aproximar-se de Bet-Jafé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vá até a aldeia que fica adiante e encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes havia dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal lhes disseram: por que estão desprendendo o jumento? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. 35. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Então, querido, o que é que nós temos aqui? 2 servos e um jumento. Olha que precioso. Então, o que é que esse texto quer nos dizer, queridos? Nós temos aqui uma verdade clara, apontando para Cristo. Olha que precioso, queridos. O sacrifício de Isaac, ele está apontando o caminho. Um jumentinho e 2 servos. Amém, queridos? Vamos seguir, que nós temos muita riqueza nesse capítulo 22 de Gênesis. Versículo 4 agora fala assim: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Queridos, eu acho essa expressão, ergueu os olhos, fantástica. Eu fico empolgado com isso, ergueu os olhos. Ergueu os olhos. Abraão era um homem espiritual, queridos. Era um homem, igual o Luiz falou, sensível à voz do Senhor. E nós temos uma questão interessante. Eu não vou entrar muito na questão do terceiro dia,
que nós temos aqui uma infinidade de temas para entrar na questão do terceiro dia. Lá em Oséias 6,2 fala que Cristo nos ressuscitará no terceiro dia. Então, o que o terceiro dia, dentre várias coisas que quer dizer, aponta, queridos? A morte de Jesus, a ressurreição, a volta dele, o arrebatamento da igreja, várias coisas apontando com relação ao terceiro dia. Mas eu gosto do texto de Mateus 16:21. Interessante Abraão falando que ele ergueu os olhos, porque aqui parece que ele viu toda a via sacra que Jesus iria passar. Então Abraão viu o que queria se passar. Ele ergueu os olhos e no terceiro dia ele viu toda a caminhada que Cristo haveria de padecer por nós. Amém, queridos? Versículo 5, olha que interessante. Eu acho esse texto também fantástico. Fala assim: então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. E eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu não vou entrar na questão da fé, que o Luiz já colocou bem, que ele foi pai da fé, porque ele creu, tanto é que ele cria que ele ia voltar, que Jesus ia ressuscitar, porque ele já falou que antes de mim já está voltando. Então é algo nítido no texto. Agora eu vou pegar esse texto na aplicação de Isaac, isso é fantástico, queridos. O que o texto fala? Nós vamos lá adorar. Queridos, eu fico empolgado com a Bíblia. Eu acho essa palavra adorar fantástica, porque o sacrifício, para nós ter uma visão, ele recebeu nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, mas olha como é que Deus viu esse sacrifício. Eu acho fantástica essa expressão, vamos no monte, depois de adorar, voltaremos. Isso é rico demais, queridos. Olha o que fala a palavra lá em Efésios 5:2. A adoração, o sacrifício de Cristo na cruz, queridos, foi um aroma suave para Cristo. Isso é tremendo. Quando ele chega no pé do monte, esperem aqui, você, os servos e os jumentos, que nós vamos no monte adorar, queridos. Ele está sinalizando o sacrifício. Ele está sinalizando o sacrifício de cruz. E Deus falou que ele recebeu o sacrifício como? Aroma suave. Queridos, isso é muito precioso. Em todos os versículos de Gênesis 22, nós temos um apontamento claro para Cristo. Claríssimo. Todos os versos apontam para Cristo. Queridos, eles foram fazer o que no monte? Adorar. O sacrifício de Jesus na cruz foi tido como uma oferta agradável a Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico empolgado com isso, queridos. Eu fico realmente com o coração quebrantado. Que uma coisa que para mim foi de extrema dor. Em vez que em filme Paixão de Cristo, a gente vê Jesus tomando aqueles pregados. Jesus recebia como um aroma suave. Queridos, isso é muito precioso, amados. Amém? Outro ponto interessante que fala, outra riqueza aqui, fala que nós vamos adorar e voltaremos. Olha o que fala em João 14:23, fala assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha esse verso agora, o restante. E viremos para ele e faremos nele morada, queridos. Antigamente Deus andava com a gente, né, Luiz? Do lado, né? Do lado. Hoje ele anda como? Em 1 Coríntios 6,17 fala, aquele que se une a Cristo é um espírito só com ele. 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando que isso acontece, Marinaldo? Quando que eles voltam no plural? Depois do sacrifício. Cristo só passa a habitar em nós, juntamente com a pessoa do Espírito Santo, depois da cruz. Isso é tremendo, queridos. Depois que ele vai no monte adorar, que representa a sua crucificação, ele volta em nós. Por quê, queridos? Se as nossas obras nos justificassem, Luiz, o sacrifício era em vão. Se as minhas obras me justificassem, tudo isso que Jesus passou aqui era em vão. Por quê? Eu poderia me justificar por mim próprio. Tem um texto que eu sou apaixonado, está lá em Atos 10 e 11, vai falar a história de Cornélio. Cornélio era muito mais crente que eu, querido. Não é muita coisa, tá? Muita coisa, muita coisa. Orava,
jejuava, dava esmolas. O que Jesus falou? Anunciou, mandou Pedro até lá, anunciar palavras de salvação. A nossa justiça própria não nos justifica diante de Deus. Isso é um princípio interessante. Nós só somos justificados depois da cruz. Isso é rico, queridos. Isso é tremendo. Eu fico empolgado a gente lendo essas coisas, que eles foram no monte adorar. Depois do monte, que foi uma oferta agradável a Deus, eles voltam em nós. Em nós. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une a Cristo é um espírito com ele. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Aquele que me ama guardará as minhas palavras. Isso é tremendo, queridos. Vamos seguir, que a gente tem muita coisa para compartilhar. Versículo 6. Gênesis 22, versículo 6, queridos. Fala assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim os dois caminhavam juntos. Grava esse finalzinho, queridos. Assim os dois caminhavam juntos. O Luiz compartilhou sobre isso ontem. Eu tenho certeza que os irmãos já sabem o que é essa lenha colocada sobre as costas de Isaque, queridos. A cruz. A cruz. João 19, 17. 2 Pedro 2,20, 1 Pedro, 2,24, fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Então, o que, queridos? Que simbolizava aquele madeiro colocado nas costas de Isaque? A cruz. A cruz. Ele carregou a cruz em nosso lugar. Era a gente que tinha que estar lá carregando a cruz. Mas ele carregou a cruz em nosso lugar. Queridos, eu acho isso fantástico. E nós vamos correr nesse versículo 6, porque tem muita riqueza aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, queridos, a caminhada de Berseba, de onde eles saíram, até Moriá, dá 72 quilômetros aproximadamente de distância. 3 dias de caminhada. Queridos, tinha que ter uma certa robustez física para aguentar carregar a lenha. Mas Isaque, queridos, carregou a lenha. 3 dias nas costas. Isaque tinha que ser forte. Agora, o que eu aprendo aqui, queridos? Não somente, Luiz, a disposição de Abraão entregar seu filho, como a obediência, a disponibilidade de Cristo carregar a cruz. Se Isaque fosse bem pequeno, não justificaria, porque ele não sabia nem o que estava acontecendo. A Bíblia fala que Jesus se entregou, ele tinha consciência do que estava acontecendo. O Luiz tocou num ponto que eu vou compartilhar agora, queridos. Cristo, ele se entregou. Que os irmãos lembram aqui de Daniel 2? O sonho de Nabucodonosor. Você lembra, Bernardo? Nabucodonosor? O sonho da estátua. Vem comigo aqui, queridos. A Bíblia fala que no final do capítulo ele vem trazendo a explicação que a pedra solta, mas como que ela se solta? Sem o auxílio de mãos. Uau! Ela rolou. Ela rolou, ela voluntariamente se deu. E atinge os pés, a estátua nos pés. E o reino dele é eterno. Queridos, isso é fantástico. A pedra se soltou sem o auxílio de mãos. Gálatas 2,20 fala assim: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, olha só, a vivo por meio da fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, queridos, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Ele carregou voluntariamente a nossa dor. E eu fico empolgado com essas coisas, queridos. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala também, Luiz, que ele tinha na mão Abraão, figura de Deus Pai.
Ele tinha na mão o fogo e o cutelo. Outras versões falam machado ou a espada. Zacarias 13 nos explica sobre isso. O que é o fogo e o cutelo, queridos? Juízo de Deus. O juízo de Deus. Queridos, isso é tremendo. O que a Bíblia fala, mano? Que Abraão vinha com fogo e o cutelo na mão. Isaías 53, 4 a 6. Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, o que aconteceu ali naquele sacrifício? Essa história de Gênesis, Manuel, é uma ilustração clara. Clara. É o filme. Imagina, eu estou voltando lá na crucificação de Jesus. Porque está apontando, cada versículo aponta claramente para a crucificação de Cristo. Abraão tinha na mão o fogo e o cutelo. Mas Cristo, ele abrandou essa ira. Colossenses 2,14, fala assim: Ele cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Querido, isso é fantástico. A dívida que eu tinha, que você tinha, foi paga no sacrifício da cruz. Porque Cristo, ele abrandou o fogo e a espada do juízo de Deus. Por isso que o Luiz leu ontem, 1 João 4, 16, 17, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Luiz, já foi pago. Já pagou. Quando Cristo vier julgar o mundo, nós já estamos justificados. Romanos 8:1, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Já foi pago. O fogo e o cutelo já desceu. Ele recebeu no próprio corpo o juízo de Deus em nosso lugar. Interessante o que o Daniel comentou, que nós temos um acusador 24 horas. Porém, nós temos também um guarda de Israel que não dorme. 1 João 2:1 fala o seguinte: queridos filhinhos, não vos escrevi para que pecais. Mas se todavia, porventura pecais, tens o quê? Um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, ele intercede por nós, querido. Ele intercede. O advogado, o acusador não para de jeito nenhum. Essa é a função dele. A palavra Satanás significa acusador. Ele está sendo justamente só o que foi criado para fazer. A Bíblia fala em Salmos que Leviatã é um brinquedo na mão de Deus. Queridos, Leviatã, que é a figura de Satanás, é um brinquedo. Deus põe um anzol no nariz dele e fala assim: vem para cá, e leva para lá. É um brinquedo na mão de Deus. Mas aqueles que não são filhos, ele faz um estrago grande. Queridos, então nós temos um advogado junto ao Pai. Quer falar, Luiz? Queridos, é tremendo, não é verdade? Jesus, ele absorveu o pecado em nosso lugar. O juízo de Deus, ele veio sobre Cristo. Vamos atentar para os detalhes, queridos. Final do versículo 6, fala assim: eles caminhavam juntos. Grava isso, porque nós vamos precisar. Vamos seguir. Versículo 7 fala o seguinte: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O Luiz compartilhou um pouquinho ontem sobre isso, mas eu quero ter aqui aquilo que Deus me colocou. Esse versículo 7 é emocionante. Lá em Romanos 15:4 fala assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Você já parou para perguntar por que Deus colocou esse trecho na Bíblia? Por que Isaque rompeu o silêncio? Curioso, né? Se algo foi rompido, deduz-se que outrora havia
silêncio. Ali, nossa professora de português e catedrática na área vai corroborar comigo. Queridos, a Bíblia fala que Isaac rompeu o silêncio. Então, até aquele momento, não se sabe qual o período de tempo, havia silêncio. Uau! E olha o que ele continua falando. Meu pai. O que Deus fala para ele? Olha que interessante. Deus responde. Oh, prontamente. Linda essa versão. Gravem isso, queridos. A gente vai discorrendo alguns textos. É importante gravar para esse detalhe. Isaac pergunta e Deus prontamente responde. Lembrou no versículo 6 que eles estavam juntos? E depois prontamente respondeu? Vamos lá. Cadê o holocausto? Está aqui a lenha, o fogo e o cutelo. Mas cadê o holocausto? Isaías 53, 7. Deus não abriu a boca. Agora calma aí, vamos lá. Queridos, aqui para mim, esse é o entendimento que Deus me deu, queridos. Posso estar depois ser corrigido pelos irmãos aí. Esta passagem de Gênesis 22, 7, para mim remonta claramente Jesus no Getsemane. Para mim é uma passagem claríssima de Jesus no Getsemane. Vamos ler lá? Está em Mateus 26, do 36 ao 39, fala assim, em seguida, Jesus foi com algum deles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a sentir tomado de tristeza e angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem comigo e vigiem. E adiantando um pouco, se prostrou sobre o rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas como tu queres. Mateus 27, 46 é um texto conhecido por todos. Fala assim, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Luiz, eu pensei bastante sobre essa palavra, sobre esse texto. O entendimento que eu tive, queridos, Deus passou tudo com Jesus, antes, durante e depois. É isso que a palavra fala. No versículo 6, no finalzinho, eles estavam juntos. No versículo 7, Jesus clama, prontamente é respondido pelo Pai. Para embasar um pouquinho mais isso, queridos, eu separei aqui o Salmo 22. Vamos abrir que esse é interessante. Salmo 22, versículos 1 e 2, fala assim, Deus meu, é um salmo, queridos. Este é um salmo messiânico, tá? Vai falar assim, Deus meu, por que me desamparaste? 2. Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Versículo 8 fala assim, confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois você tem nele prazer. Versículo 18 fala assim, olha só, gente, isso não aponta para Cristo isso aqui. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Qual que é a vantagem? Não termina aqui o salmo. Olha qual que é a resposta de Deus perante o clamor do Filho. Salmo 22, mesmo salmo do 22 ao 25. Fala assim, aos meus irmãos, quem que são os irmãos de Jesus naquela época? Os judeus. O que ele fala? Aos meus irmãos, declararei o teu nome no meio da congregação, no centro de Jerusalém. Eu vou declarar. E eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-nos todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Olha o 24. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro.
Amém, queridos? Olha o 25 para terminar. E de ti vem o meu louvor. Na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Para encerrar esse ponto, João 16, 42, eu acho lindo esse texto também. Fala assim, 16, 32, tá? Desculpa. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então isso para mim aponta claramente para Cristo e a provisão de Deus. Salmo 34, 19 fala assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas, de quantas? Todas os livra. Amém, queridos? Vamos seguir, porque a gente tem muita coisa para caminhar. Eles seguiam juntos. Grava isso, queridos. Deus nunca abandona os seus filhos. Pode todo mundo abandonar, mas o Pai vai estar junto. O Pai vai estar junto. Amém, queridos? Versículo 8. Fala assim, Abraão respondeu, Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Vai ler para a gente, 1 Pedro 19 a 20. Lá em João 1, 29 fala assim, querido, João Batista dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1, 19 e 20. Quem é o Cordeiro de Deus? Preparado antes da fundação do mundo, que Abraão enxergou lá atrás. Lá atrás Abraão já viu. Eis aí, meu filho, o Cordeiro de Deus, que foi preparado antes, muito antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Versículo 9 fala assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Olha os pontos. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Queridos, olha que interessante. Quem já viu a Paixão de Cristo aqui? Eu creio que todo mundo. Quando Jesus é deitado, o que acontece? Ele deita na cruz, deita na cruz, amarra, ele é pregado, cravejado. Aqui Isaac está falando assim, vai vir um cordeiro aí na frente. Tem um cordeiro preparado aí antes da fundação do mundo que vai ser amarrado e preso. Então aqui Isaac está apontando para Cristo. O que é aqui, queridos? É a cruz, claramente. Ele deitou, foi amarrado, cravejado e apontou para a cruz. Luiz deve bem saber disso, queridos. Os patriarcas são sombras de Cristo. Eles apontam para Cristo. De igual modo também, o altar no Velho Testamento, ele é substituído pela cruz no Novo Testamento. Se no Velho Testamento nós temos o altar, no Novo Testamento nós temos a cruz. De modo que altar e cruz estão intrinsecamente ligados, queridos. É um apontando para o outro. Por isso que em Romanos 12, 1 e 2 fala assim, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional. Por quê? A verdadeira adoração que Deus quer é a nossa obediência, aceitando a cruz de Cristo como governo em nossas vidas. Este é o verdadeiro sacrifício da cruz. Então, quando Isaac foi amarrado na cruz, ele estava apontando a Cristo. Amém, queridos? Vamos seguir versículo 10, 11 e 12. Fala assim, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. 11. Mas do céu o anjo do Senhor o clamou. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o menino, nem faça nada a ele. Pois agora sei que teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O Luiz compartilhou um pouquinho sobre isso. Sobre estar afinado, ouvido sensível. Se ele tivesse obedecido somente a primeira ordem, tinha descido o machado, né, Luiz? Mas o ouvido dele, não é porque Deus te deu uma direção, queridos, que no meio do caminho ele não pode te dar uma nova direção. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis.
Amém, queridos? Olha que interessante, lá em Hebreus, Luiz leu ontem esse texto, mas eu queria ler novamente. Hebreus 11, 17 a 19, esse texto é lindo. O que aconteceu no versículo 10 e 11 aqui? Quando ia descer o machado, é a crucificação. Está tipificando claramente a crucificação de Cristo. O que fala em Hebreus 11? Que figuradamente Abraão o recobrou. Então ele ressuscitou, queridos. Está mostrando de modo simbólico ali a crucificação e a ressurreição. Abraão cria que ele ia ressuscitar. Mas o que fala o texto? Que figuradamente ele o recobrou. Queridos, ressurreição de Cristo. Quando Abraão sai de Berseba sentido a Moriá, são 3 dias de caminhada. E quando ele vai finalizar o sacrifício, representando os 3 dias, não é isso? Que Jesus ficou debaixo da terra, é a ressurreição de Cristo. Então aqui, queridos, nós temos uma tipologia clara de morte e ressurreição de Cristo. Porque a Bíblia fala que figuradamente Abraão o recobrou. Ressuscitou, queridos. Amém? Isso é tremendo. Glória a Deus. Versículo 12 fala assim: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Esse texto todo mundo conhece. Isso aí na escolinha dominical é de lei, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Romanos, queridos, 5,8 fala assim, que Deus prova o seu amor para conosco, quando entrega Jesus, sendo nós ainda pecadores, queridos. Olha o amor de Deus que tremendo. Então vê se essa história de Isaac não tem 1000% a ver com Jesus. Tudo a ver, queridos. Só tudo a ver. Tudo. Cada versículo, Manaldo, é detalhado contando a história e o Calvário de Cristo. Isso é tremendo. Isso é muito rico. Até mesmo porque este é o assunto da Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse se resume na amada pessoa do Filho. Por isso que em Isaías 46:10 tem um texto interessante. Fala assim, que Deus explica o fim pelo começo. Olha que lindo, queridos. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Queridos, Deus anuncia o fim desde o princípio. Isso é muito rico, queridos. Esse cordeiro, Manuel, preparado antes da fundação, já foi anunciado, Luiz. Ó. Ele está anunciando o fim. E sabe o melhor de tudo? Como é que termina a história? O cordeiro vencendo. É assim que termina a história. Esse cordeiro que outrora foi ultrajado, humilhado, zombado, ele virá como rei. É assim que termina a história. Essa é a história que vai estar tipificada na história de José. Não temos tempo para entrar. Que pena, queridos. Não temos. Que José significa rei, reino, governo. Então é mais outra tipologia do livro de Gênesis. Talvez tema para o próximo retiro, né, do ano que vem. Isso é tremendo. Versículo 13 agora vai dizer assim. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Queridos, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Abraão, ele enxergou o cordeiro. Olha interessante essa passagem, eu achei fantástico isso. A Bíblia fala aqui, e Abraão viu atrás de si um carneiro preso aonde? Pelos chifres entre os arbustos. O que é isso, Manuel? Coroa de espinho, queridos. A coroa, ele estava preso pela cabeça nos arbustos. Amém? Então, esta passagem está apontando a coroa de espinho que Jesus recebeu na sua crucificação. Não sei vocês, mas a Bíblia vai saltando os olhos assim, eu fico empolgado. Porque isso é tremendo. A palavra de Deus fala isso, que ela é puríssima. É puríssima, é pura, pura. Eu falo sempre que a Bíblia não é um livro, Manuel, para quê? Para ser lido, não é.
A Bíblia não é um livro para ser lido, queridos. É um livro para ser meditado, estudado, deixar Deus falar ao seu coração, queridos. Amém? O que continua dizendo nesse texto? Versículo 13. O que Abraão viu nesse texto? Ele enxergou o Cordeiro. A Bíblia fala, queridos, que Cristo é o Cordeiro de Deus. E aqui está falando o que? Carneiro. Porque aquele elemento físico que estava no local era a sombra do que viria. Era a sombra do que viria. E Abraão enxerga o Cordeiro. Qual que é a diferença de Cordeiro para Carneiro? Carneiro é animal acima de 1 ano e Cordeiro é animal até 1 ano de idade. A Bíblia fala que o cordeiro que teria que ser oferecido era o cordeiro de 1 ano de idade, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Então, quem que é o cordeiro perfeito que viria? Cristo. Mas aquele carneirinho estava tipificando o cordeiro que viria. Olha que interessante, Hebreus 7, 22 a 26. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder, Daniel. Para sempre interceder por eles. 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade de outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Mas ele fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi superior e posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia, queridos. Por que aquele carneirinho não foi suficiente para resolver o nosso problema? Porque o único que poderia, de fato, restaurar essa humanidade caída é Cristo que viria. Então ele estava apontando. Ele era uma sombra do Cordeiro de Deus que viria lá na frente. Versículo 14 fala assim, 22:14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos, essa é uma figura fantástica, porque Abraão enxergou a maior das provisões, Luiz. Ele enxergou a maior das provisões. Sabe por que é a maior? Nada, Luiz, que a gente fizesse seria capaz de nos restabelecer com Cristo. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só tem um meio pelo qual ele derrubou o muro da inimizade. Está lá em Efésios 2. Ele derrubou o muro da inimizade, o seu sacrifício. Então isso é fantástico. E Abraão enxergou. Sabe, Luiz, o que me chama a atenção nesse texto? Que se for olhar, Abraão é bem antes de Moisés. Aproximadamente uns 500 anos, não é isso? De diferença? Aproximadamente. Que 450 anos aproximadamente de diferença. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Queridos, não tinha nenhuma profecia messiânica. Não tinha. Como é que Abraão enxergou Cristo, cara? Não havia nenhuma, a Bíblia, a gente fala, não tinha nenhuma profecia messiânica apontando para Cristo, queridos. Isso é fantástico. Lá em João 8,56 fala isso. João 8,56 fala assim, Marinaldo, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Olha só o que a Bíblia fala. Abraão viu o meu dia e se alegrou. João 8,56. Olha que interessante. Ele enxerga a maior das provisões.
Por quê? Tem um princípio aqui fantástico. O nosso grau de obediência vai determinar o grau de revelação de Deus que teremos. Isso é lindo, queridos. Aonde está isso? Salmo 25:14. Fala assim: os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Quem que é a aliança superior que veio? Oh, queridos. Todas as vezes que nós nos submetemos a Deus em obediência, ele nos revela a aliança que é quem? Cristo. Qual que é a maior riqueza de Cristo? Tesouro de Deus? É Cristo. Qual que é a riqueza, os tesouros de Deus? É Cristo. Todas as vezes que submetemos à vontade de Deus em obediência, Luiz, ele nos revela quem? Cristo. E aqui eu vou entrar no outro ponto agora, entrando Isaac na história. O que fala lá, Luiz? Que ele viu o dia e o quê? Ele se alegrou. O que isso tem a ver com Isaac? Simplesmente tudo. Queridos, você sabe qual que é o significado do nome Isaac? Riso. Risada. Queridos, ele viu o dia e ficou alegre. Isaac significa riso. Cristo é a alegria dos... Queridos, isso é fantástico. Abraão viu o dia e se alegrou. E isso está tipificado no nome do seu filho, cara. Antes de qualquer mover de Deus, tem o que? Antes princípios. Obediência. Enxergar. Então, queridos, eu acho isso fantástico. Abraão viu o dia e se alegrou. E qual que é o significado do nome Isaac? Alegria. Riso, risada. Queridos, a Bíblia está diretamente conectada com o Filho. Tudo que você for ler, se você for ler genealogia, procura Cristo ali que tem. Pode procurar. Se você não está enxergando, pode ler de novo e rebuscar que você vai achar. Porque este é o propósito de Deus. O seu amado Filho. Amém, queridos? Olha que interessante, por isso, Luiz, que ele fala, Salmo 121, todo mundo conhece. Elevo meus olhos para o monte. Da onde virá o socorro? Por que ele eleva para os olhos, querido? É lá. A provisão já está lá, Luiz. A provisão já está feita, já foi consumado. Por isso que Salmo 23, o pessoal até confunde esse texto. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Porque Cristo sendo meu pastor, eu já tenho tudo, a provisão já foi dada. Amém, queridos? Faltará. Aí fica, o Senhor me faltará, e o entendimento não é esse. Aí fica buscando campanha disso, campanha daquilo, você já tem tudo, querido. Não é isso, presta atenção. Se Cristo em nós, nada mais nos falta. Porque a provisão o Senhor já deu. Então você já tem tudo que você precisa. Estão comigo, queridos? Cristo é a nossa maior riqueza. E Abraão enxergou a maior das provisões. Vou correr. Versículo 16 e 17 fala assim. 15. Do céu pela segunda vez, o anjo chamou Abraão e disse: porque você fez isso, não me negou o seu único filho, juro por mim mesmo, o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Deus dá uma promessa para Abraão, queridos. Olha o que diz lá. Gálatas 3,16. Assim sendo, não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, queridos? Então a promessa que Deus fez para Abraão, que ia abençoar muitíssimo e multiplicaria, foi estendida a quem? Então nós somos participantes desta promessa. A promessa de Abraão, ela se estende à igreja por meio de Cristo. Amém, queridos? Isso é precioso demais. Eu acho isso fantástico lá no Romano, agora, verso 18. Verso 18, agora de Gênesis 22, 18. Fala assim: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Na sua descendência, singular.
Romanos 5,18 fala assim, queridos. Assim como o pecado por meio de um homem entrou no mundo, assim também um ato de justiça trouxe justificação e salvação a todos os homens. Trouxe salvação a todos os homens. Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Queridos, é para todos. E é de graça. Porém, custa tudo. Amém, queridos? Gênesis 22,18. O texto anterior foi Gálatas 3,16. E Gálatas 3:28 a 29. Ok, queridos? Então, a graça de Deus, por meio de um ato de justiça, Marinaldo, ele trouxe salvação a todos os homens. Gênesis 22:19. Fala assim, então Abraão voltou para onde estavam os seus servos. E juntos foram para Berseba, onde, grava essa palavra, queridos, onde fixou residência. Eu acho isso fantástico. Após a cruz, ele volta. Ele volta para os céus. Não vos deixarei órfãos. Queridos, voltarei para vós. Está fazendo alusão a um consolador que há de vir. Outro igual a mim, que há de interceder por nós. Romanos 8:26 fala, porque vós não sabeis como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que intercede por nós. E olha que interessante. Primeiro ponto, eles voltam. Gravaram? Após a cruz, o Pai, o Filho, agora uma terceira pessoa que vai entrar na história, volta ao Espírito Santo. Segundo ponto, foram para onde? Berseba. Final de Gênesis 21 vai falar, queridos, desse poço de Berseba. O que é Berseba? Foi o local onde Abraão firmou o juramento com Abimeleque. Tinha um poço que Abraão tinha cavado, o servo de Abimeleque foi lá e tomou. E pega 7 cordeiras, põe à parte. O que é isso, Abraão? Não, vou pagar um poço que é meu e vou fazer juramento para provar que é meu. E vai e compra o poço por 7 cordeiras. Põe à parte e fazem um juramento. Berseba, queridos, era um poço da aliança. Olha que interessante. Poço do juramento. Então, ali onde Abraão e Abimeleque firmaram uma aliança. O que isso tem a ver com Isaac? Simplesmente tudo. Abraão tinha a característica de construir altares, não é verdade, Luiz? Edificar altar. Porque ele está apontando para onde? O altar aponta para onde, queridos? A cruz. Altar aponta para a cruz. Então, Abraão está edificando os altares. Está apontando para quem viria. Está apontando para a cruz. Vem Cristo, na figura de Isaac. Se você ler a história de Isaac, ele tem uma característica muito proeminente. Ele era cavador e desentulhador de poços. Ah, queridos. Rapaz, ele cavava e desentulhava. Cava, desentulha, cava, desentulha. Isso é rico demais, queridos. Depois da cruz, Cristo passa a habitar em nós. E Ele quer cavar profundas valas. Esta é a figura do Filho. Para que Ele cava profundas valas? Para receber a pessoa do Espírito Santo, que é a água do Espírito. Lá em João 4, os irmãos lembram do Porto de Jacó, mulher samaritana, Jesus saudade de beber. Como tu pedes para beber água para mim, que sou mulher samaritana, sendo que os judeus não se davam com os samaritanos. Isso começa lá em 950 a.C., corrente dividida de Roboão. Lá atrás. Aí, no Poço de Jacó, tem essa discussão. Aí já revela a mulher. Chama o teu marido. Tu não tem marido, dissestes bem. Porque se tiveste, o que tem agora não é teu. Ah, vejo que você é profeta. Aí já começa os mistérios, né? Glória a Deus. Queridos, presta atenção. Ali, o que Jesus responde para aquela mulher? Se você soubesse aquele que lhe pede, você lhe pediria. Eu te daria a água da vida. João 7,38, Luiz. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, cara. Fluirão rios de águas vivas. E aqui tem também uma tipologia claríssima de desentulhar poços. Estava conversando com o irmão ontem, Diego, estou com a situação,
E eu quero reunir com vocês, mas é difícil, que eu tenho visto. Rapaz, ninguém vai estar pronto. Provérbios 4,18 fala assim: a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. 2 Coríntios 3,18 fala assim: e todos nós com rostos descobertos. Não tem ninguém aqui que é santo. Rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, conforme a imagem pelo seu Espírito. Queridos, é um processo. É um processo. Quando ele virá buscar a sua noiva, nós seremos transformados e teremos um corpo glorificado. Mateus 26:41 fala assim: vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, e qual que é o álibi disso tudo? 1 João 9 fala: se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Se porventura, viu gente, pecares, tens o advogado junto ao Pai. 1 João 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu separei aqui 19 versículos para compartilhar Cristo na pessoa de Isaac. Para finalizar, eu queria compartilhar com os irmãos Filipenses 2, 5-11. Fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo semelhante aos homens. E na forma de homem, Silvano, se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. De modo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 11:36, para resumir e fechar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Queridos, que alegria estar com vocês. Obrigado, um beijo no coração de todo mundo.